salmo ele nasceu, ou ele é escrito, ou foi cantado no dia em que Davi ele traz a Arca da Aliança aos termos de Jerusalém. Uma necessidade demorada, que demorou-se cerca de 70 anos, desde que a arca foi levada pelos filisteus. O Senhor ficou de lugar em lugar. E Davi, quando se torna rei, a primeira necessidade para estabelecer o reino, ele observa em duas dimensões. Ele faz para si um palácio, e depois que ele faz o palácio, ele fica sabendo que a arca foi encontrada em Efrata. Ele diz: eu tenho que buscar a arca e trazê-la para Jerusalém. Davi é um homem de Deus que ele respeita e observa os princípios dos quais existiam, ou os quais foram estabelecidos pelos seus pais. E ele sabia que desde Moisés a arca sempre esteve no meio da congregação, e que propriamente a arca era o maior símbolo, expressava literalmente a presença de Deus no meio do povo, e que era de suma importância trazê-la de novo, assim como foi uma catástrofe perder aquele instrumento tão priorizado pelos que passaram, tão priorizado e estimado como Moisés assim estimava. Então vejamos bem, Davi vai buscar, e ele diz: o palácio está feito, minha cama está pronta, mas não darei sono aos meus olhos, nem repousarei minhas pálpebras enquanto não trazer a arca de Deus para nosso meio. Davi sabia que ali podia ser o palco de muitos milagres, das bênçãos de Deus sobre a nação. Então, depois de estabelecer o seu reino, a Bíblia diz que Deus entrega todos os inimigos de Davi nas suas mãos, que ele conquista até os limites aquilo que Deus prometeu a Abraão. Aí ele diz: ainda falta algo. Eu poderia parar por aqui, descansar, meus inimigos estão todos derrotados, mas falta algo. O crente ele tem que se importar com isso. Se falta algo nessa noite, não saia daqui sem esse algo ser conquistado. Organizar alguma coisa com Deus nessa noite, ainda hoje nesse culto, não saia por essas portas sem obter isso que você precisa da parte de Deus. E ele vai buscar. Ele faz uma tenda. Ele queria fazer um templo. Davi era um crente que queria dar o melhor que ele podia para Deus. Ele pega todas as ofertas que ele ajuntou até aquele dia e diz: eu tenho condição de fazer o melhor templo para o Senhor. Aí Deus disse: não, Davi, você não pode fazer um templo para mim. Eu não posso receber das tuas mãos, porque as tuas mãos são manchadas de sangue. Tu és um guerreiro e vencestes inúmeras batalhas. Mas se você fizer pelo menos uma tenda simples, eu aceito, porque eu quero a intenção do coração. Eu quero são as determinações da alma. Nesta noite Deus está procurando a intenção de cada um, como vieram adorar a Ele nesta noite, neste culto. Como vamos nos oferecer a Ele nessa noite? A forma, o meio, como nós vamos se entregar a Ele. Davi faz uma tenda simples, mas ele vai buscar a arca. E quando ele vai buscar a arca, esse salmo ele aparece, Salmo 24. Mas eu acho interessante aqui, é que quando Davi está trazendo a arca, alguns textos vai revelar isso,
Mas nós temos mais propriedade em ver o capítulo 6, 2 Samuel, onde diz que Davi toma a arca da casa de Obed-Edom e põe sobre os ombros dos sacerdotes, e eles vão na frente, e dizem que a cada 7 passos Davi sacrificava, dava um culto a Deus, do melhor que tinha, naquelas circunstâncias, e o povo ia, só que nasce um ensejo muito forte no coração de adorarem a Deus enquanto eles iam, de darem cultos a Deus enquanto eles iam. Mas eu acho interessante é que Davi é um monarca, só que nessa circunstância Davi não veste as suas roupas de monarca, diz que ele veste apenas um éfode de linho e vai no meio do povo, e diz que quando se aproxima de Jerusalém, logo se ouve um cântico,